você tem mais tecnologia embarcada, você tem ferramentas e um nível de especialização da sua mão de obra também mais elevado, mas você tem uma economia também muito maior, porque aí você já entra com análise de lubrificantes, por exemplo, onde você pega amostras de lubrificantes de tempos em tempos, por exemplo, a cada 1.000 quilômetros rodados, ou a cada uma quantidade de a cada 300 ou 600 horas, você vai fazendo análise nesse lubrificante e vai vendo como vai acompanhando como é a degradação daquele lubrificante. E a partir dessa degradação, você decide se você vai precisar substituir esse lubrificante antes do tempo determinado ou depois. Ou seja, tem uma economia com aquele uso. Na questão de análise vibracional, todo equipamento que tem, toda máquina que tem um elemento rotativo, ela gera vibração. Então, se ela gera vibração, consequentemente, qual é a consequência direta de vibração? Folga. Então, eu vou avaliando a evolução dessa vibração, das frequências de vibração, e a partir dessa frequência de vibração, eu antecipo ou postergo a substituição de um item. Então, é um nível, tecnicamente falando, mais avançado, que gera uma economia muito grande em relação à corretiva. Se a gente tinha da corretiva para a preventiva algo em torno de 30% a 35%, quando você parte para uma preditiva, você bota mais uns 10% a 15% em cima da preventiva. Porque você vai adequar e você vai ter o que a gente chama de manutenção de especialização. O que é que significa dizer isso? Eu tenho um plano, eu vou conseguir ao longo do tempo, isso daí não é uma coisa que se consegue rapidamente, mas ao longo do tempo eu consigo gerar um plano de manutenção específico para aquele uso. Por exemplo, uma frota de uma determinada cidade que tem uma característica de relevo. Você tem característica de substituição de alguns itens, como, por exemplo, elementos de freio, de frenagem, embreagem, todo esse tipo de transmissão, todo esse tipo de equipamento. Se você tem uma cidade que tem um relevo muito acidentado, você tem um período de troca. Se você tem uma cidade que é plana, você tem outro nível de troca. Se você tem cidades onde as vias são muito estreitas, as curvas são muito fechadas, tem um grau muito elevado, e você tem dificuldade, você tem diferença de piso, você já tem uma outra característica. E a preditiva vai nesse sentido, de gerar o ponto ótimo de substituição de itens. E aí eu estou falando de lubrificante, de filtro, de freio, de parte de transmissão, de embreagem e por aí vai. Tá? Então, inclusive também de consumo de pneus. Importante falar isso. Então, é um diferencial muito grande, mas exige um esforço também muito grande para implantar.